Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo Daniel Lima Costa, economista e também empresário, presidente da ANESolar, Associação Norte-Nordeste de Energia Solar. Daniel, obrigado pela presença. Vamos começar procurando saber o que é que houve com a energia solar, que ultimamente, no final do ano passado para cá, ocupou agora a segunda posição como as fontes de energia na matriz energética brasileira. O que é que fez a energia solar chegar a esse patamar? Bom dia, Flávio. Na verdade, quando a gente fala em matriz elétrica, a gente tem que considerar todas as fontes de energia. E na matriz elétrica brasileira, a primeira fonte é a hidrelétrica, certo. A segunda é a termoelétrica, que são as usinas térmicas. Agora, a energia solar, a fonte solar, ultrapassou a eólica, por pouquinho, bem pouquinho mesmo, mas ultrapassou assumindo a terceira posição. Então, a informação que eu obtive no valor econômico não procede? Se considerar apenas fontes limpas e renováveis, sim, mas se considerar a matriz elétrica como um todo, não. Bom, o setor está vivendo agora com um problema. Pelo fato de o Senado não ter aprovado o PL 2703 de 2022. Quais são os efeitos práticos disso? Flávio, aqui a gente costuma dizer que o setor elétrico brasileiro não é fácil. Nós temos os agentes do setor elétrico, eles muitas vezes trabalham contra o povo brasileiro. Como assim? Por que a geração distribuída hoje, não é hoje, já tem 2 anos que é a maior fonte em crescimento na matriz elétrica brasileira? Porque o povo aderiu à geração distribuída, a população aderiu, por vontade só não, por necessidade. O Brasil hoje tem as tarifas de energia mais caras do planeta, quando a gente faz uma análise de valor e renda da população. Então é uma das mais caras do planeta. Isso da energia gerada por hidrelétrica? Por todas, né? Em termos de geração geral. O que é que acontece? A geração distribuída, ela empodera o consumidor. Ele compra a sua usina solar, como pode ser uma usina eólica, hoje 99,5% é por fonte solar, a geração distribuída. Então ele compra, faz um investimento e ele gera a sua própria energia, mas continua pagando o custo da rede. Ele nunca deixou de pagar o custo de ligação. Se é uma ligação monofásica, ele paga R$30, se é bifásica, paga R$50, e se é trifásica, paga R$100, consumindo ou não, gerando ou não. Quando ele gera, ele paga no consumo e na geração. Então, essa conversa da ANEEL hoje, de dizer que as distribuidoras não recebem pelo fio, é conversa. Todo gerador, aquele que investiu numa geração própria de energia, continua pagando. Por que ainda existe, principalmente político, né? Que eu sei do trabalho que deu para aprovar esse PL do ano passado na Câmara, chegou no Senado, não passou. Por que ainda existe política que é contra essa opção energética da energia solar? Flávio, na verdade, existem interesses gigantescos contra a geração distribuída, justamente por empoderar o consumidor. Então, existem grandes grupos econômicos, esses grupos, em sua esmagadora maioria, são multinacionais, que dominam o setor elétrico de diversos países e se instalaram aqui no Brasil. E para esses grupos, que não é que eles sejam contra a geração distribuída porque tira o consumidor dele, não. É porque eles também estão no mercado de geração distribuída. E quando eles querem cobrar o fio, é justamente para criar um diferencial competitivo a favor deles. Por quê? Como é que você vai concorrer, por exemplo, com esses grupos, se eles vão ter um diferencial competitivo de em torno de 20% a 28%, que é o peso que o fio vai ter
no final do escalonamento do pagamento. Então, eles vão ter um diferencial competitivo no mercado, porque todos eles atuam na geração distribuída, de 20% a 30%. Isso aí é coisa de CAD. O CAD deveria ir contra esses monopólios que existem ainda em alguns segmentos aqui no Brasil. Bom, como o Senado não aprovou o projeto de lei 2703 de 2022, o consumidor, desde o dia 7 desse mês, está sendo penalizado. Quais são essas consequências para o consumidor? Veja bem, quando a lei foi promulgada, em 7 de janeiro de 2022, a lei, na própria lei, tinha um prazo de 12 meses para haver, primeiro, a regulamentação de alguns artigos por parte da ANEEL, que é a agência reguladora, e também para que as distribuidoras de energia viessem adequar os seus sistemas, os seus procedimentos, as suas normas, dentro do que a nova lei estabeleceu. Simplesmente esse prazo não foi cumprido. A ANEEL não cumpriu o prazo, as distribuidoras também não cumpriram. O que é que as associações representativas fizeram? Buscaram apoio político na Câmara, foram ouvidos, a Câmara Federal apoiou o PL 2703, aprovou em regime de urgência e esse PL seguiu para a aprovação do Senado. Para nossa surpresa, houve uma obstrução de pauta. Então, na verdade, não é que tenha desaprovado o PL, não. A pauta está obstruída, ou seja, esse projeto, para que ele não passasse nas comissões, ele teria que ser tratado como a Câmara tratou, em regime de urgência. Então, ele iria direto para o plenário para votação. Só que alguns senadores colocaram obstáculo. Exatamente, para que eles fossem para as comissões, é o que vai acontecer. Daniel, quais são as consequências da não apreciação pelo Senado desse projeto de lei 2703 de 2022? Flávio, a consequência maior foi que todos os consumidores que aderiram à geração distribuída após o dia 7 de janeiro terão que pagar o uso do fio. Como eu já falei anteriormente, o fio já é cobrado, já é pago o valor do fio, que é o que toda unidade consumidora, a sua, da minha casa, da sua casa, do apartamento paga, que é a taxa de disponibilidade. O usuário de GD paga isso também, nunca deixou de pagar. Ele não paga a energia, que a gente chama na conta de TE. O que é que vai acontecer? Vai passar a ser cobrado, a partir deste ano até 2029, de forma escalonada, o uso do fio, que é em torno de 20%, de 20% a 30%, dependendo do estado, e é sobre a energia excedente. O que é que acontece quando você gera energia? Você gera energia e consome ela ao mesmo tempo, dentro de uma casa. E o excedente você exporta para a rede. E essa energia que vai ser exportada para a rede, que fica assinalado no medidor, é que vai ser cobrado o uso do fio. Eles, na verdade, eles sempre consideraram que o fio é como se fosse uma bateria. Ou seja, a gente gera, o excedente vai para o fio e depois a gente puxa aquela energia de volta para a casa da gente. Então, o fio, eles encaram dessa forma. Só que não é. Quando eu gero energia na minha casa e eu injeto na rede, eu injeto de graça para a distribuidora. Sabe o que ela faz com aquela energia? Ela vende para o meu vizinho que não tem geração distribuída. Não fica nada armazenado na rede. Muito pelo contrário, a gente está entregando a energia de graça para a rede e agora a gente vai começar a pagar. O que é que vocês pretendem, vocês falam enquanto entidade, vocês pretendem fazer para tentar reverter essa situação? Flávio, essa situação só se resolve politicamente, não tem outro caminho. O novo governo aí se diz um governo mais popular, um governo mais democrático. Então, a gente encara da seguinte forma: a fonte distribuída de energia, a fonte solar,
é a fonte mais democrática que existe no planeta. Por quê? Eu fiz uma pesquisa, como economista, eu fiz uma pesquisa da renda da população e do usuário de GD. O que é que nós identificamos? Que 94% dos usuários da geração distribuída são integrantes da classe C, D e E. Ou seja, as classes de menor renda. Apenas 6% são integrantes da classe B e A. Então, o que é que as distribuidoras dizem? É justamente o contrário, que a geração distribuída é coisa de rico, e não é. Ô Daniel, quem mais perde com essa omissão do Senado em não apreciar esse projeto? O consumidor pequeno ou o grande consumidor? Eu pergunto agora, vamos ao intervalo, daqui a pouco você apresenta a sua resposta. A gente volta ao programa Contextualizando, conversando com Daniel Lima Costa. Ele que é economista, é também empresário e presidente da Associação Norte e Nordeste de Energia Solar. Daniel, voltando à pergunta que deixamos no ar no intervalo, quem é que perde com essa falta de incentivo para o consumo da energia solar? O grande consumidor ou o pequeno? Perde o Brasil. E eu vou lhe explicar por quê. Quem mais emite gases de efeito estufa atualmente é o setor elétrico. Por quê? Porque 25% da nossa matriz ainda é oriunda de termoelétricas, movida a carvão, óleo e gasolina mesmo, querosene. A fonte distribuída, a fonte solar distribuída, ela é uma fonte limpa. Então, quando você deixa de incentivar uma fonte limpa, uma fonte, Flávio, que além de limpa é democrática, eu gosto de dizer isso, por quê? Porque ela hoje está presente em 5.521 municípios do Brasil. Ou seja, 99,3% dos municípios brasileiros têm uma usina solar gerando energia distribuída. Totalmente limpa. Também fizemos uma pesquisa para dizer o seguinte: hoje, com R$200 mês, no financiamento de 60 meses, com 1,5% de juros mensal, você consegue colocar um gerador solar na sua casa para gerar 500 quilowatts de energia, que vai lhe dar uma receita de R$400. Então, na verdade, você tem quase o dobro da receita do que você gasta de energia. Além do custo, quais são as outras vantagens da energia solar? Olha, Flávio, todas, só há vantagem. Primeiro, é uma fonte limpa e inesgotável. Segundo, a geração distribuída, por estar espalhada pelo Brasil todo, ela já criou mais de 400 mil postos de trabalho ao longo dos últimos 10 anos. Ela injetou mais de 60 bilhões de investimentos totalmente privados. Totalmente, não tem R$1 de investimento público pelo Brasil inteiro. É uma fonte que ela é incentivada, nós temos hoje isenção do PIS, do COFINS, do ICMS, mas nós já fizemos estudos que ela dá mais do que recebe. Quando se estuda a cadeia produtiva da geração de energia solar, a arrecadação de imposto dessa cadeia produtiva é o dobro do que o governo deixa de arrecadar dando esse incentivo. Então, ela é boa para tudo, mas para alguns incomoda, aqueles que querem monopolizar o setor elétrico brasileiro. Bom, a própria expressão já está dizendo, de energia solar. O que acontece? Como é que ela funciona sem ter o sol? Veja bem, a energia solar, ela é... Deixa eu explicar. Muita gente acha que o que gera energia é o calor. E, na verdade, não é. O que gera energia é a luz. Há algum tempo atrás, o cientista, né, que desenvolveu essa fonte, né, essa fonte de captação de energia, ele tomou como base a fotossíntese. As plantas, elas captam a luz do sol, transformam em energia para ela sobreviver. Então, ele, baseado nesse raciocínio, ele criou a célula solar,
que faz a captação da luz do sol, e essa energia que é captada nos painéis solares, ela é uma energia contínua em 380 watts. Essa energia é captada pelas células solares, pelas placas, e vai para um inversor. O que é que o inversor faz? É como se fosse um computador. Ele pega aquela energia em 380 e transforma em 220, em 219, em 222, ou seja, na tensão que a rede externa da residência está. Então, o inversor ele faz isso aí, esse controle energético, além de transformar de energia contínua para energia alternada, que é o que a gente consome na nossa casa, então ele faz esse balanceamento adequando a energia à rede. Então, o que é que acontece? Não se gasta absolutamente nada, é um processo que não tem combustível, não tem nenhuma máquina assim que precise ser acionado. Esse inversor ele funciona com a própria energia que é gerada do sistema, ela não gera resíduo, ela não tem nenhum barulho, não faz nenhum barulho a geração de energia, então ela é uma fonte assim perfeita. Por exemplo, a fonte eólica é uma fonte limpa, mas ela gera ruído naqueles grandes geradores que ficam, os geradores eólicos, né? Aqueles grandes ventiladores, se a gente pode dizer assim. Que chamavam antigamente catavento. Os cataventos, exatamente. Ô Daniel, e é possível você dar um exemplo para a gente do quanto pode ser econômico para o consumidor a partir de se estabeleça um padrão médio de consumo e para mostrar para a gente qual é a vantagem da energia solar? Pronto. Um consumidor que tem um consumo na sua casa em torno de 500 kWh mês. O cálculo é muito simples. Quanto é que ele paga na energia tradicional? Pronto. O 500 kWh mês, hoje a gente está com 1 kWh em torno, vamos colocar, está próximo a R$1. Então ele está pagando aí em média R$490, R$500 de energia. O que é que acontece? Para você gerar esses 500 kW com energia solar, o cálculo é muito simples. Nós sabemos, a gente que trabalha no setor, o que um painel solar gera em média durante o ano, ou seja, no inverno, na primavera, no outono, no verão. Em média, ele tem uma geração. Então, vamos lá que esse painel gere 50 kWh mês, a média de geração dele. Você pega os 500 kW que você precisa, divide pelos 50 kWh mês que o painel gera, então você é necessário 10 painéis na sua casa para gerar a energia que você precisa. 10 painéis, a gente está falando aí, se for um painel de 500 watts, que é a potência do painel, a gente está falando aí de um sistema de 10 vezes 500, 5.000 quilowatts, ou quilowatts. Esse sistema hoje, você compra ele tranquilamente, sem muito, em torno de R$20.000. Mas não é comprar, é instalado na sua casa com projeto, com aprovação dentro da distribuidora, ou seja, chave na mão, entregue, funcionando. R$20.000. Então, você tinha um gasto de R$500 mês, gastou 20 mil. É muito simples. Divida 20 mil por 500, vai dar quanto? 40 meses. 40 meses dá quantos anos? Divide por 12. Vai dar 3 anos e um pouquinho. Com 3 anos e meio, aproximadamente, você pagou o seu sistema com a economia de energia. E o que é que acontece, Flávio? Esse sistema, ele dura 25 anos. Ele tem garantia de fábrica, esses equipamentos, que duram 25 anos. Então, você fez um investimento X, você pagou seu investimento entre 3 anos a 4, você pagou, e você tem esse equipamento ainda 16 anos gerando energia para você. Então, é essa economia e é essa atratividade que a energia solar tem, por isso que ela hoje está, ela abastece 2 milhões de lares brasileiros. Nós já temos 2 milhões de unidades consumidoras recebendo energia solar. Há limite para grandes consumidores ou não existe limite para isso? Olha, na verdade... Uma indústria, uma empresa de grande porte pode usar energia solar? Pode e usa, e utiliza.
Existem, assim, algumas potências até 75 kW, que hoje 97% da geração distribuída está dentro desse limite, ou seja, são micro-usinas, são consideradas micro-usinas solares. A partir de 75 kW até 5 megas, a lei agora baixou esse limite para 3, até 3 megas, se chama mini geração. É a geração já do consumidor médio para o grande. Certo. Uma usina dessa, Flávio, de 3 megas, para você ter ideia, um mega, ela está gerando aí uma economia de R$100 mil mês. Então, 3 megas você consegue economizar R$300 mil de energia. É energia para dedéu, né? Então, assim, ela atende efetivamente grandes grupos. E existe financiamento para esse tipo de energia? Existe financiamento e com todas as taxas que você possa imaginar. Existem os bancos oficiais que têm uma taxa chamada atrativa, como o Banco do Nordeste, por exemplo, e existem os bancos privados. O procedimento é extremamente rápido, até porque todos os bancos exigem que a usina fique como garantia do financiamento, né? Então, assim, e os bancos entendem o seguinte: quando você compra uma usina solar, é diferente de comprar um carro. O carro vai lhe dar mais despesa, não dá? Porque você vai ter uma economia usando o carro de quê? Se você usasse ônibus, você ia deixar de pagar ônibus. Se você usasse um Uber, ia deixar de pagar Uber. Mas nunca vai ser igual uma economia como uma usina solar proporciona. Ou seja, você deixa de pagar uma conta fixa e mensal, que é o custo da energia. Outra coisa, Daniel, quanto tempo demora, em média, entre a assinatura do contrato com o banco para o financiamento ou a compra à vista, né, desse equipamento e a instalação do equipamento? Flávio, em torno de 30 a 90 dias. De 30 a 90 dias. Quando dá tudo certo, por exemplo, existem os prazos que as distribuidoras têm para aprovar todo o trabalho da energia solar, tudo que nós, das empresas que trabalham no segmento fazem, é a 4 mãos. Tudo é aprovado pela distribuidora local. Aqui no estado de Alagoas, todas as usinas elas são aprovadas pela Equatorial. É feita uma solicitação de acesso à rede da Equatorial. A Equatorial pega o projeto, analisa, ela aprova o projeto, esse projeto é instalado na casa ou num prédio ou no próprio solo, e depois a Equatorial faz uma vistoria prévia para que essa usina possa ser conectada à rede. Então, um trabalho totalmente monitorado pela Equatorial, e aí é um prazo entre 90 dias em média para a usina estar funcionando. Bom, para encerrar, dá para ser otimista quanto ao futuro da energia solar aqui no Brasil? Flávio, eu sou um otimista por natureza. Ninguém consegue segurar a fonte distribuída de energia. Ninguém. O governo pode fazer o que ele quiser, mas não vai conseguir segurar. Por quê? O raciocínio é muito simples. É um bom negócio. Hoje é um bom negócio. Vai lá que, ao invés de 3 anos e meio, 4, seja o retorno do investimento, passe a ser 5, 6 anos, mas ainda é um bom negócio. Porque você se livra de uma conta terrível. Quando você paga energia, você não agrega absolutamente nada. Você não agrega patrimônio, você não agrega nada para você. É um gasto fixo e mensal. Ok. Você pode rever essa entrevista com o economista Daniel Lima Costa no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Um ótimo final de semana para todos.